falar, se você não tem tido vontade de se relacionar com seu parceiro, isso está gerando conflitos aí no seu relacionamento, está gerando insegurança e até um distanciamento entre vocês. Então, meu bem, você chegou na aula certa para resolver esse problema. Afinal de contas, a gente precisa resolver essa situação. Não dá para ficar empurrando isso aí com a barriga, achando que alguma hora isso vai mudar, porque, na verdade, esse distanciamento tende a aumentar. E é assim que as mágoas vão sendo criadas, você vai se desiludindo aí com esse relacionamento e a desunião pode acontecer entre vocês. Nessa aula aqui, eu irei te mostrar 7 formas de você estimular a sua libido sem precisar ficar fazendo uso aí de medicamentos ou de alguma receita mirabolante que você já pode ter ouvido falar ou até mesmo experimentado. Nessa aula aqui, você vai aprender o que precisa fazer para voltar a ter mais momentos de intimidades com o parceiro e, na verdade, voltar a ter conexão íntima, porque é isso que está faltando. O que vai ser muito bom para o seu relacionamento e para você como mulher. Mesmo que você já tenha aí 5, 10, 15, 20, 30 anos de casada, após essa aula aqui, você vai ter certeza de uma coisa: a sua vida vai mudar. Então, por isso, assista com muita atenção, até reserve um cantinho aí na sua casa que você não divida essa atenção com qualquer outra coisa, porque tudo que eu vou falar aqui é muito importante. Mas antes de eu começar a explicar isso para você, eu quero te tranquilizar, tá? Não tem nada de errado com você, não tem nada de errado com o seu relacionamento. Agora, não significa dizer que ficar com a libido do jeito que você está será o certo. Até mesmo porque a relação íntima é o momento de maior conexão entre o casal. E desconsiderar isso é ignorar o futuro e a saúde do seu relacionamento. Mas o fato de você já estar aqui nessa aula já me mostra que você é uma mulher muito responsável e que tem muito amor pelo seu parceiro para mudar essa situação. Mas deixa eu me apresentar aqui também para você entender o porquê que eu estou falando sobre esse assunto e o porquê que eu me dedico a falar sobre esse assunto com mulheres. Bem, eu também sou casada, já vão aí 18 anos juntos com meu parceiro e desse relacionamento a gente teve 2 filhos. E assim como você, eu sei muito bem como é difícil conciliar todos os nossos papéis, como é desafiador o relacionamento. E até por isso que eu dediquei toda a minha vida para cuidar de mulheres e de seus relacionamentos. Bem, eu sou fisioterapeuta pélvica e também tenho uma especialidade em sexualidade humana. E já com essa minha profissão, eu consegui ajudar diversas mulheres dentro do meu consultório. Mas foi dentro do consultório que eu percebi uma coisa, que não adiantava eu tratar apenas os sintomas físicos dessa mulher. Porque muitas vezes a causa do que ela estava sentindo no corpo dela tinha um fundo emocional. E quando eu ali investigando, conversando com essa paciente, eu descobria que na maioria das vezes esse problema de fundo emocional se chamava relacionamento. E hoje também sendo psicanalista, eu consigo ajudar essas mulheres em todos os seus contextos íntimos. E passei a fazer isso também nas redes sociais. Hoje eu devo estar aí mais ou menos com 2 milhões de seguidores e já ajudei diretamente mais de 3.000 casais nos meus cursos e treinamentos. E por isso eu posso garantir uma coisa, que um dos erros mais comuns que as mulheres que estão aí com relacionamento por um fio cometem é esperar que o outro tome uma atitude, é esperar que o outro queira melhorar a performance dele na cama. Ela até espera que o outro adivinhe como ela quer ser estimulada, o que é totalmente contraproducente, porque se ela não conhece o próprio corpo, se ela não sabe exatamente como quer ser estimulada, como é que ele vai saber? E tem mais uma coisa, com a passagem dos anos, o nosso corpo também muda, o nosso contexto, aliás, tudo muda, inclusive a forma como a gente processa o desejo sexual. Por exemplo, vamos olhar um relacionamento de uma mulher que acabou de casar e um outro relacionamento onde a mulher é casada e já tem filhos. Você concorda que o que estimula sexualmente a mulher que acabou de casar é muito diferente o que vai estimular essa mulher que já tem filhos? Vamos pensar numa mulher que acabou de ter filhos. Essa mãe pode voltar a ter um desejo ardente pelo seu parceiro se simplesmente ele tomar a iniciativa de cuidar da criança ali de manhã para garantir a ela umas horas a mais de sono. Porque a gente sabe, né, gente? Com filho pequeno, quem sofre de verdade é a mãe. E só o fato dele fazer isso, dele pensar nela e pensar no bem-estar dela, vai fazer com que ela acorde mais disposta e que queira ter momentos de intimidade com ele.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando pensamos em libido da mulher, não existe um padrão fechado, mas o que não podemos fazer é acreditar que podemos ser estimuladas sexualmente iguais aos homens, que um carinho ali mais erótico ou até uma preliminar prolongada pode aumentar o seu desejo, porque não é assim que o corpo da mulher funciona. O fato de você pensar desse jeito já vai te levar para o caminho da frustração. Mas é assim que a gente foi doutrinada a acreditar que o nosso corpo funciona. Porque é justamente isso que mostra o quê? As produções eróticas, é justamente isso que mostra os filmes sensuais. Eu não posso negar que esse tipo de conteúdo pode sim estimular o desejo da mulher, mas não é isso que vai fazer essa mulher manter ativa o desejo pelo seu parceiro. Existe uma frase que eu sempre digo nas redes sociais que você pode até não concordar agora, mas até o final da aula você vai entender. As mulheres oferecem sexo para ter amor. Os homens oferecem amor para ter sexo. Calma, eu vou explicar. Porque, sinceramente, eu vou lhe dizer aqui. Se sua vida íntima não estiver boa de verdade com o seu parceiro, se você estiver vivendo conflitos no pilar da qualidade sexual, muitas dúvidas vão começar a surgir na sua cabeça. E na dele também. Você vai passar a duvidar se ele te ama. Ele vai passar a duvidar se você ama ele. Até mesmo porque os homens têm uma tendência a entender que é amado através do sexo. É assim que eles se sentem homens de verdade e acreditam que suas esposas se importam com o seu bem-estar. E a falta de conexão íntima entre vocês pode levar vocês dois a pensarem que fizeram escolhas erradas da vida. Porque isso vai começar a gerar uns conflitos aí na cabecinha de vocês, esses conflitos internos, silenciosos, que no meu ponto de vista são os mais perigosos, porque são conflitos que você não vai chegar para ele para falar, são conflitos que ele não vai chegar para você para dizer, mas esses conflitos podem provocar um verdadeiro estrago no relacionamento de vocês. O sexo, querendo você ou não, acaba unindo o casal. E até mesmo os hormônios que são liberados no momento ali do rala e rola, que são os hormônios de bem-estar, vai fazer com que você se sinta à vontade, vai fazer com que você se sinta acolhida para falar das suas emoções e ele a dele. Mas será que em todo relacionamento acontece isso? Será que é normal a relação esfriar com o tempo? Bem, para responder essa pergunta, eu vou te fazer outra pergunta. O que diferencia a sua relação conjugal dos outros relacionamentos amorosos que você tem? E quando eu falo amorosos, porque a gente não ama só o nosso parceiro, né? Nós amamos nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nossos animais de estimação, mas é apenas com o seu parceiro que você faz sexo. Então, banalizar a atividade sexual nesse relacionamento vai fazer com que esse homem se torne um amigo. Um parceiro onde você divide ali as responsabilidades e os perrengues da vida. Já pensou nisso? E tem mais uma coisa. Se o sexo não for importante para você, se não for realmente o que você acha importante no seu relacionamento, não significa dizer que não seja para ele. Até mesmo porque os homens interpretam o desejo sexual muito diferente da mulher. E é até por isso que eles têm 10 vezes mais estímulos no dia do que a gente. Ignorar a importância da atividade sexual é ignorar que esse homem tem a necessidade de se envolver intimamente com uma mulher. E essa mulher, meu bem, precisa ser você, não é? Esse homem, quando começar a pensar em sexo, é você que tem que vir na mente dele. Não ali como um objeto sexual, mas como a mulher que ele escolheu ter para viver os seus momentos de intimidade. Então já entendemos algumas coisas até aqui. Primeiro, esperar que o outro tome iniciativa não vai funcionar, porque ele não vai saber mais do que você o que te estimula hoje. Outra coisa, esperar ser estimulada como os homens são também não vai dar certo, porque a gente já entendeu que homens e mulheres interpretam o desejo sexual de forma diferente. Quer ver uma coisa? Eu não sei se é da sua época aí, mas houve uma época pré-digital, pré-internet, onde a revista Playboy era super famosa e era uma febre. A revista Playboy ali de mulher pelada.
tão propagado isso, que a gente ficava esperando ali na expectativa para descobrir quem seria a musa da capa do próximo mês. E quem é que comprava as revistas de mulheres peladas? Quem era o público final? Geralmente eram os homens. E as revistas de homens pelados? Quem era o público final? Se você pensou que eram as mulheres, está totalmente enganada. Eram os homens também, só que os gays. Mulher não compra a revista de homem pelado, porque não é assim que elas são estimuladas. Entendeu? Então vamos lá. Acreditar também que todo relacionamento vai acontecer isso, que é normal o relacionamento esfriar com o tempo, também vai dar errado. Porque é comum. Acontece com diversos casais que você conhecer. Mas o divórcio tem sido cada vez mais comum também. E é normal? Não é uma coisa que a gente deseja. Então, considerar isso é ignorar o futuro do seu relacionamento. E ignorar o que é importante para ele também vai te colocar em maus lençóis. Porque o fato de não ser importante para você não significa que não seja para ele. Ok, Elaine, eu já entendi. Agora, o que poderia melhorar a libido da mulher? O que poderia manter essa mulher ativa sexualmente? Na verdade, considerar que exista uma coisa, as indústrias farmacêuticas já fazem isso. Porque elas viram uma oportunidade comercial. Elas viram que existia um problema na família, viram que a mulher reclamava muito disso e que a mulher tinha pressa também de resolver e fizeram por aí um monte de pílula mágica que promete trazer a sua libido de volta. Então quer dizer que não funcionam? Quer dizer até que os remédios prescritos pelos médicos também não funcionam? Bem, vai funcionar quando o motivo da falta de libido da mulher for exclusivamente hormonal. Mas não é isso que acontece com 99% das mulheres. Eu não me arrisco a dizer 100%, mas 99% das mulheres, elas não são estimuladas apenas por um fator. Até podem existir alterações hormonais que comprometam a libido, sim. Mas geralmente os comprometimentos hormonais são causados pela interação medicamentosa que acontece com o uso de outros remédios, como por exemplo o uso de método contraceptivo hormonal. Não vou me aprofundar muito nisso aqui não, mas para e pensa, porque tem mulheres que quando fazem uso do método contraceptivo hormonal têm problema de libido e tem mulheres que não sentem tanto assim. Justamente porque não vai ser um fator apenas que irá comprometer a libido. Porque a causa de problema da libido na mulher é de ordem multifatorial. Você fazer uso de medicamentos, de receitas mirabolantes, pode até melhorar, mas vai maquiar ali a situação. E sua mente vai te ajudar com esse processo, tá? De acreditar que está funcionando. Mas quando você tiver ali o primeiro problema de prazer dentro da relação sexual, ou até mesmo algum problema no seu relacionamento fora da cama, a sua libido vai começar a dar problemas de novo. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai passar a acreditar que nada funciona com você. Vai passar até a duvidar da legitimidade dos seus sentimentos. E isso vai prejudicar seu relacionamento. É por isso que quando eu indico para as minhas pacientes, para as minhas alunas, se elas querem realmente resolver o problema de libido na vida delas, elas precisam usar pimenta. Mas não é essa pimenta que você está pensando, não. Essa pimenta aí até tem um teor afrodisíaco. Mas são os 7 motivadores de libidos que precisam ser fiscalizados para que então sejam permanentemente estimulados e você nunca mais tenha problema com isso. Porque quando você começar a ter algum tipo de problema nesses 7 motivadores, você rapidamente vai identificar onde e como resolver. Vamos pegar o P para falar de preliminares eficientes. E aqui eu já quero quebrar uma crença sua e que muitas de vocês acreditam. E eu acredito até que esse seja um dos principais motivos que muitas mulheres por aí têm problema de libido. A ideia de preliminar, do jeito que é difundida, é a maneira que funciona para os homens, não para as mulheres. Vamos aqui comigo. O que é que o homem precisa para poder conseguir ter uma relação e conseguir chegar ao orgasmo? Ele precisa simplesmente ficar ereto. Com um brinquedinho armado dele, meu bem, ele consegue ter orgasmo até sozinho. Mas para a mulher, não.
Ela precisa de 20 vezes mais tempo do que o homem para o seu corpo começar a ter os sintomas de excitação e seus receptores de prazer ficar apto para o orgasmo. Quem é casada aí, e principalmente quem tem um filho, sabe que a gente não tem esse tempo todo para dedicar a esse tipo de preliminar. Esse tipo que você está pensando aí. Porque se você pensa que tudo aquilo que acontece antes da penetração, aqueles carinhos, aquele vucu-vucu que acontece ali é preliminar, você está enganado. Aquilo ali é preliminar para homem, mas para mulher não. Aquilo ali é sexo. E quando eu falo isso, eu convido as pessoas a se lembrarem das pessoas que são cadeirantes, que não têm sensibilidade da cintura para baixo. Muitas vezes essas pessoas não têm penetração, mas praticam sexo. Então, tudo aquilo que acontece antes da penetração ali não pode ser considerado uma preliminar. Aquilo ali é sexo. Essa ideia falocêntrica, que sexo só acontece depois da penetração, novamente é para satisfazer quem? Os homens. Tem mulheres que não têm prazer nenhum com penetração. Essas mulheres precisam fazer o quê? Conhecer novas formas de sentir prazer, conhecer preliminares realmente eficientes para que aconteça uma excitação feminina de potência e assim ela consiga explorar melhor todos os receptores de prazer. Inclusive, eu tenho uma aula dentro da minha plataforma que eu ensino para minhas alunas o seguinte: elas precisam saber como e quando usar as pílulas de sedução. Essas pílulas de sedução vai funcionar para elas como preliminares já. Isso vai reverberar positivamente na sua libido e a gente consegue atrair o nosso parceiro de uma forma muito natural, porque ela passa a dominar como o cérebro do homem funciona. E ela usa isso ao favor da libido dela. Mas agora vamos para a letra I, de identificar os bloqueadores. Como eu falei, existem multifatores que podem bloquear a libido feminina. E em cada mulher, esses fatores vão ter influência diferente. Esses fatores são geralmente de natureza física, fisiológica e emocional. Às vezes, sua parte física está tudo bem. Seu clitóris funciona direitinho, está lubrificando direitinho, mas sua mente não está ali na relação. Está focada em outros problemas do relacionamento, ou então nas coisas do seu trabalho, ou então está preocupada com o próprio corpo, está com problemas de autoestima. Como é que essa mulher vai se interessar pelo sexo se ela não consegue se interessar por ela mesma? Então, identificar qual é o bloqueador de libido que está tendo mais influência sobre você vai encurtar o caminho para você resolver esse problema. Eu lembro que eu tive uma paciente logo quando eu comecei a trabalhar e aquilo me marcou muito porque ela pensou em separar, sendo que tinha casado há muito pouco tempo. E ela me procurou justamente para resolver a questão íntima dela. Ela casou virgem por princípios religiosos e quando foi ter a primeira relação, ela comentou que doeu bastante. Mas até aí tudo bem, né? Porque a primeira relação a gente fica tensa e tal, causa um desconforto, não é nada assim, não dói nada. Não é bem assim para todo mundo, até para algumas pode acontecer. Mas no caso dela, essa dor continuou em todas as outras relações. Eu lembro que quando ela me contou isso, ela estava meio com raiva de falar assim, como é que as pessoas falam que sexo é bom? Sexo é isso, sexo dói. Na cabeça dela, como ela não tinha experiência antes do casamento, sexo era aquilo ali. E dentro da nossa investigação, dentro da consulta ali, eu percebi que a dificuldade dela era em lubrificar. As glândulas de lubrificação dela não estavam funcionando muito bem. E aí o que aconteceu? Um problema que era físico passou a ser emocional, porque essa mulher começou a evitar o sexo, evitar os encontros com o parceiro. E como ela era recém-casada, e a gente sabe o que acontece quando a gente acaba de casar, né, gente? A gente quer sexo todos os dias. Ela, como começou a evitar o parceiro dela, isso começou a trazer conflitos ali dentro do relacionamento. E ela começou a se sentir insegura, frustrada, magoada. E ela comentou comigo que estava pensando em se separar. Graças a Deus, a gente conseguiu resolver tudo a tempo. E hoje, inclusive, ela está até grávida. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Ela desconhecia qual era o bloqueador de libido dela, que foi inicialmente um motivador físico, passou a ser um motivador emocional. Se ela fosse somente tratar a causa emocional, ela ia ficar indo e voltando nesse problema de libido,
que a causa dela, o fundo da causa dela, era física. Então a gente fez um trabalho ali para poder melhorar a questão da lubrificação, e não foi com lubrificante íntimo. A gente fez um trabalho para melhorar isso e tudo se resolveu. Então, saber identificar qual é o bloqueador que está comprometendo a sua libido vai encurtar o seu caminho. Você não vai ficar rodando atrás do rabo. Agora vamos para a letra M, de mude a sua rotina. Na verdade, inclua sexo na sua rotina. É sabido que a mulher, depois que casa, a gente praticamente triplica, né, a nossa jornada diária. Porque tem que dar conta da casa, se tiver filhos, tem que dar conta dos filhos. Se trabalhar fora, tem que conciliar tudo isso com a família. E não é fácil, né? Essa mulher, às vezes, pode até ter um desejo, mas quando chega no final do dia, tá cansada, tá exausta, não tem vontade para nada. O sexo ele não precisa ser visto como uma tarefa para ser cumprida, mas você precisa dar prioridade para a relação sexual, assim como a gente dá também prioridade para a saúde dos nossos filhos. Quando você não cuida dessa questão no seu relacionamento, a sua relação vai ficar doente e você vai passar a enxergar os sintomas negativos dessa doença. Você vai passar a pensar somente nos problemas de viver uma vida a dois. Para mim, por exemplo, as coisas melhoraram bastante quando eu implementei na minha rotina o Sex Day, que foi uma forma tanto minha, tanto do meu parceiro, da gente se comprometer com o outro. Incluir esse momento de intimidade nos nossos compromissos. E isso é totalmente reproduzível por qualquer casal. Gente, eu expliquei isso para minha mãe, eu ensinei isso para minha mãe. Já ensinei também para outras mulheres. E elas adaptaram essa prática à sua rotina, ao seu dia a dia. Então, uma das formas é começar a mudar a rotina aí, incluindo o sexo como uma tarefa de prioridade. E aí a gente vai para a letra E, de empoderamento na cama. O que muitas mulheres chegam para mim para alegar o motivo de não ter tanta libido é que o sexo é feito sempre da mesma maneira. Não tem muita criatividade e ela também não sabe como melhorar isso. Algumas vezes elas relatam que é por falta de autoconfiança ali, porque tem um problema com o próprio corpo, tem um problema ali com a autoestima. E aí, por timidez, por tabu ou até mesmo por medo de ser julgada pelo seu parceiro, ficam com medo de inovar, ficam com medo de fazer coisas diferentes que satisfaçam o próprio desejo. E olha só, gente, vamos fazer uma analogia aqui. Você já tentou comer feijão com arroz todos os dias? Você até pode colocar um bifinho, uma batata frita, mas ainda é feijão com arroz. Você já tentou fazer isso? Meu bem, ali no 7º dia, você já não aguenta mais olhar para a cara do feijão com arroz. E é uma coisa que todo mundo gosta de comer. Todo mundo come, todo mundo gosta de comer, mas você não quer mais ver a cara. Porque inovar é preciso para a gente continuar tendo vontade, para a gente ter vontade sempre. Mas para você inovar, você não pode ter medo de usar. E é por isso que eu vou puxar a letra N aqui, para a gente falar de novas formas de prazer. Não dá para inovar se você conhece poucas formas de sentir prazer. Infelizmente, a gente é doutrinada a fazer o sexo do ponto de vista do interesse do homem. E a principal coisa que o homem foca ali na hora do raliola é o próprio pinto, meu bem. Porque se ele perde a ereção, ele sabe que ele não vai conseguir ter relação e muito menos ter prazer. Então, explorar novas formas de prazer vai fazer com que esse homem fique mais tempo excitável. E isso vai te dar tempo também para conhecer no seu corpo outras formas de sentir prazer. O corpo da mulher é extremamente potente para isso. Para você ter uma noção, o nosso clitóris, que é bem menorzinho que o pênis, ele tem o dobro de receptores de prazer do que o pênis. Tudo bem, o homem tem mais facilidade, mas nós temos mais receptores. Então essa conta não está batendo bem, né? Se nós temos mais terminações nervosas, era para a gente sentir mais prazer. Porque, na verdade mesmo, todo o nosso corpo é orgástico. E é explorando todas essas possibilidades que vai te levar para um outro nível de satisfação sexual, para um outro nível de prazer. Eu lembro que quando eu fiz a minha formação em pompoarismo, eu tive que experimentar diversas possibilidades de prazer. E eu posso garantir, meu bem, o seu corpo é uma máquina de sentir prazer. Só tem que explorar da maneira certa. Agora vamos para a letra T de turbine os seus sentidos.
os seus sentidos sensoriais. Porque para explorar novas formas de prazer, a gente precisa saber muito bem sobre isso. Através dos nossos sentidos que a gente percebe o mundo material à nossa volta. É através dos nossos sentidos que recebemos os estímulos de prazer, os estímulos de desejo sexual. O homem, por exemplo, eles são potencialmente visuais. Mas as mulheres, elas precisam aprender a combinar o uso desses sentidos. Não basta ser visual, não. Não é assim que a mulher funciona. Agora, você combinando o uso desses sentidos sensoriais vai fazer com que você tenha mais prazer e melhor que isso, você guarde com mais frequência a sua memória de prazer. E sabe onde isso vai te ajudar? Na sua antecipação do desejo, na sua antecipação de excitação. Porque quando você começar a lembrar e como você tem isso guardado aí nas suas memórias, você vai começar a preparar o seu corpo para o que está vindo aí, para o seu estímulo sexual. Quando você guarda as memórias de prazer, só o fato de saber que vai rolar sexo, o seu corpo já está preparado, porque isso está ali registrado como uma coisa muito boa. Porque quanto mais prazer você tiver, mais vontade de ter relação sexual você vai ter. Inclusive, há bem pouco tempo atrás aí, eu andei provando isso para um grupo de mulheres. Eu desafiei elas a combinar o uso dos sentidos sensoriais com as tarefas que eu passei, que em 7 dias elas iriam turbinar a libido delas. E o resultado disso, gente, foi surreal. E o que elas precisaram fazer foi simplesmente conhecer essas tarefas e aplicar. Em 7 dias, elas modificaram totalmente essa sensação de desejo que elas tinham. Agora, por último e não menos importante, vamos falar da ativação da sua energia feminina. E por que isso é importante? Para tornar todo esse processo que passou aí mais fácil. Quando uma mulher ela descansa na energia feminina dela, ela ativa por reciprocidade a energia masculina do seu parceiro. E isso acontece de uma forma super natural. Porque a energia feminina e masculina dentro de um relacionamento geralmente vai buscar viver em equilíbrio. Quando o homem está exercendo ali a energia masculina dele, ele é mais protetor, provedor e conquistador. Ele vai desejar mais essa mulher. E essa mulher vai estar na mente dele quando ele tiver os impulsos e desejos sexuais. Bem, aqui eu vou pedir licença para te falar um pouquinho da minha experiência com isso. A experiência que eu tive no meu relacionamento. Como eu falei no início desse vídeo, eu já sou casada aí há um bom tempo. E o meu parceiro, ele é 19 anos mais velho do que eu. Mesmo ainda sem eu conhecer sobre esse assunto, sobre as polaridades da energia feminina e masculina no relacionamento, o meu inconsciente estava procurando por proteção. Eu estava buscando isso em alguém. E quando eu conheci o meu parceiro, foi exatamente isso que eu enxerguei nele. E, na verdade, é isso o que toda mulher busca no seu parceiro. Uma sensação de segurança, que pode contar com ele para qualquer coisa, a todo momento. Isso é uma necessidade intuitiva de proteção da nossa energia feminina. É natural da mulher. Mas tanto o homem quanto a mulher, os dois, a gente tem a energia feminina e masculina, tá? Eu sempre precisei exercer muito da minha energia masculina. Desde muito nova, que é a minha energia de conquista, é a minha energia de liderança e também pelas referências de mulheres que eu tinha na minha família. Mas ainda assim, eu fui atraída para uma energia masculina mais forte de proteção. Mas aí aconteceu o seguinte, quando a gente se casou, dentro do relacionamento não pode acontecer dos dois exercerem a energia masculina, porque isso gera conflito. Foi isso que aconteceu. E para a gente continuar casado, alguém tinha que ceder nessa história. E por incrível que pareça, quem cedeu foi ele. Por eu ter uma energia de liderança muito forte, muito alta, ele acabou cedendo ali para poder não entrar em conflito comigo. Só que quando isso aconteceu, quando eu passei a exercer mais a minha energia masculina no relacionamento, eu anulei a dele. Porque lembra que eu falei que no relacionamento vai existir uma tendência natural de essas energias procurarem um equilíbrio? Só que esse equilíbrio levou a gente para uma situação que eu não estava confortável. Porque o que é que eu busquei lá no começo do nosso relacionamento? Proteção.
E quando um homem ele vive na energia feminina dele, não é isso que ele oferece. E aí, o que é que aconteceu? Eu vivi insatisfeita com aquela situação. Queria que ele tivesse mais iniciativa, tivesse mais liderança, só que fui eu que anulei a energia masculina dele. Eu não queria ter que tomar decisão para tudo, eu queria que ele também tomasse iniciativa para isso. E a gente vê um monte de casal passando pelo mesmo problema. Porque nesse tipo de relacionamento, é a mulher que está exercendo a energia masculina. E se isso não for confortável para ela, ela vai perder a admiração pelo parceiro. E quando ela perde a admiração, você acha que a libido fica igual? Não fica. Então, o que eu passei a fazer para poder voltar a atrair o meu parceiro e a gente parar de brigar? Eu passei a querer viver na minha energia feminina, que é a natural de toda mulher. E passei a permitir que ele vivesse a energia masculina dele de provisão, de proteção e de conquista. Quando eu me mantive na energia feminina e ele se manteve na energia masculina, como elas são complementares, o que aconteceu? É claro que existem diversas maneiras de você fazer isso, mas quando você domina a questão da polaridade do seu relacionamento, as coisas fluem com mais facilidade, inclusive o desejo sexual, que é uma energia de criação. Então, se você quer de volta ao poder de atração do seu relacionamento, a técnica de repolarização de energias, tanto a feminina quanto a masculina, ela vai ser necessária. Eu, por exemplo, continuo a usar a minha energia masculina. Eu falei que a gente tem os dois tipos de energia, mas eu utilizo minha energia masculina aonde? No meu trabalho, na liderança da minha equipe, enfim, dentro do meu relacionamento não, me permito ser totalmente menininha, para ter o meu marido ali, querendo me proteger, querendo me conquistar, porque é isso que justamente vai atrair ele para mim. Então vamos retificar aqui o uso da pimenta, para você voltar a ter desejo pelo seu parceiro. São as preliminares eficientes, identificar os bloqueadores de libido, mudar a rotina, incluir o sexo na sua rotina, empoderar-se na cama, você se sentir mais autoconfiante no momento ali da vale-rola, conhecer novas formas de sentir prazer, turbinar os seus sentidos sensoriais e ativar sua energia feminina. Bem, mas para você que ficou nesse vídeo aqui até agora, eu quero te oferecer a minha ajuda para você conquistar isso, para você reconstruir o seu relacionamento e ter de volta o desejo pelo seu parceiro. Eu quero te apresentar a minha plataforma Esposa Flix, que é onde você vai encontrar todas as técnicas para melhorar o seu relacionamento. Vai melhorar a qualidade sexual de vocês, vai melhorar a conexão íntima, técnicas até que irão evitar que você tenha conflitos, brigas, desentendimentos por besteiras e até mesmo impedir que uma traição possa acontecer devido a todos esses conflitos. O que eu estou querendo te dizer é que no Esposa Flix eu irei te oferecer um arsenal, minha amiga, um arsenal de sedução. Técnicas que você vai conseguir atraí-lo sem precisar ficar gastando muita energia, sem precisar ficar gastando muito gogó para isso. Você vai atrair ele de uma maneira tão única que ele vai passar a valorizar os momentos que vai ficar a seu lado. Vai valorizar o seu relacionamento e você também, porque ele vai reconhecer em você a mulher por quem ele se apaixonou, a mulher que ele escolheu viver a vida inteira. Na cabeça desse homem, meu bem, é você que vai existir unicamente, não vai ter espaço para nenhuma outra pessoa, nem na cabeça dele, muito menos no coração. E tudo ficará disponível aqui para simplesmente você pegar e aplicar no seu relacionamento da forma que você precisa. Você vai transformar a sua vida e a vida da sua família da maneira que sempre sonhou, do jeito que sempre desejou. A vida de vocês juntos vai modificar completamente. Vai ficar muito melhor que qualquer outra fase da sua vida, até mesmo lá na fase do namoro. A mulher que tem acesso a isso aqui desbloqueia o relacionamento dos sonhos, porque vai ter na mão tudo o que precisa para viver esse relacionamento. Como, por exemplo, esse conteúdo aqui. Eu mostro exatamente o que você precisa para seduzir esse homem. Seduzir e atrair sem precisar ficar gastando muita energia para isso. São práticas diárias que você consegue fazer, consegue incluir na sua rotina. E fazer esse homem te desejar mais, porque você vai descobrir como a cabeça dele funciona. Agora, se você tiver crianças aí na sua casa, você vai gostar desse conteúdo aqui. Porque muitas vezes você não sabe conciliar essa rotina de mãe, profissional, esposa. E você não quer se resumir a ser mãe e esposa novamente. Você quer ser olhada como mulher também.
Nesse conteúdo eu mostro exatamente como você vai fazer para lidar com essa fase, mesmo que esteja com recém-parida, ou então esteja grávida, ou então esteja com uma criança aí na fase da primeira infância, que a gente sabe que é difícil. Você vai desmistificar essas crenças que você anda aí justificando para si mesma que é normal, que é assim que tem que ser. Não, meu bem, a gente vai conversar muito sobre isso. E aqui você vai aprender como ter uma vida ativa sexualmente, mesmo com todos esses conflitos e problemas. A gente ainda vai ter outros tipos de conteúdos que vai te ajudar a trabalhar os outros pilares de um relacionamento, não apenas a qualidade sexual, mas se você tem dificuldade de se comunicar com esse homem, tem dificuldade de ser ouvida por ele, compreendida por ele, a gente vai ter conteúdo na plataforma EsposaFlix para isso. Você vai dominar as técnicas de comunicação que seu marido te ouça, mesmo que ele seja lá um grosseirão e nunca prestou atenção no que você fala. Você vai parar de ficar brigando pelas mesmas coisas, justamente porque ele não deu ouvido a você. Mas eu também vou disponibilizar nessa plataforma aqui o meu curso de pompoarismo. Você vai ter acesso a todos os meus protocolos, de iniciante a avançado. Essa técnica, ela transcende o relacionamento de vocês, porque não vai ficar focado ali apenas para você e seu parceiro. É uma técnica também que você vai utilizar para proteger a sua saúde. O relacionamento vai ficar mais prazeroso, sim, vai ficar mais envolvente, mais criativo. Mas essa técnica de pompoarismo e ginástica íntima vai evitar que problemas recorrentes do próprio envelhecimento da mulher venham a acontecer, como, por exemplo, a perda urinária. Tem gente que vai envelhecendo aí, vai escapando urina, ou até mesmo aqueles flatos vaginais, aquele pum pela pepeca, que é extremamente constrangedor. Com a prática da ginástica íntima e do pompoarismo, você vai evitar que isso aconteça e até mesmo tratar se você já estiver passando pelo problema. E você lembra que eu te falei aqui sobre o desafio que eu passei para algumas mulheres, o desafio de libido de 7 dias? Pois bem, eu vou deixar disponível também para você. Você vai ter acesso a esse desafio, onde vai aprender a combinar o uso dos seus sentidos sensoriais para turbinar a sua libido. E em 7 dias aí, você vai ficar pegando fogo. A sua cama vai ser outra coisa. Na verdade, no EsposaFlix, toda semana tem um conteúdo novo. E todos esses conteúdos são voltados para você aprimorar o seu relacionamento, para você apimentar o seu relacionamento. Vai te ajudar a desenvolver um relacionamento de raízes fortes, que vai aguentar os desafios da vida e vai passar a viver do jeito que você sempre desejou, porque não é normal o relacionamento esfriar com o tempo, muito pelo contrário. Com o tempo, você vai se tornando cada vez mais íntima desse homem. E por você ter ficado aqui até agora, eu vou te presentear com uma coisa, com um desconto exclusivo que vai ficar apenas aqui. Hoje, o EsposaFlix está custando esse valor aqui. Meu curso de pompoarismo é isso aqui. Já o desafio Libido em Chamas, isso aqui. Somando tudo, você iria pagar esse valor. Mas olha só, para você que ficou até aqui, até esse momento da aula, você vai ter acesso anual ao EsposaFlix apenas por esse valor aqui. Você pode parcelar também em 12 vezes. E o que você precisa fazer agora é clicar nesse botão aqui para ter acesso imediato à área de membros, que inclusive já tem todos esses conteúdos aí liberados. E logo vai ser liberado para você, em breve vai ser liberado para você, a minha Masterclass mais feminina, que eu vou te mostrar como ativar a energia feminina no seu relacionamento. Você pode entrar agora também na plataforma e experimentar ela por 7 dias. Se for algo que não fizer sentido para você, eu vou devolver todo o dinheiro que você investiu. Mas eu só quero dizer uma coisinha para você aqui. Presta atenção. Dentro do EsposaFlix, você vai resolver o seu problema de libido, o seu problema de prazer, o seu problema de comunicação, o seu problema de saúde íntima, o seu problema de brigas, conflitos devido à repolarização desse relacionamento. E tudo isso, meu bem, com uma parcela que é menos que uma pizza, menos que a sua extensão de cílio que você faz aí, que tem que fazer manutenção a cada 20 dias. Se for parar para pensar, você vai pagar R$ 1,36 por dia. Com isso, você vai ter diversos conteúdos toda semana para melhorar a sua vida íntima, melhorar o prazer nas suas relações e ter o relacionamento que sempre desejou. Bem, a escolha agora é sua. Se você resolver ter minha companhia nessa jornada, é só clicar nesse botão aqui que eu te vejo lá no nosso grupo de alunos.